Olá, bem-vindo à nossa segunda temporada do nosso podcast Faça Acontecer, com muito compartilhamento e experiência para você que está aqui com a gente. E vou estar com vocês, eu, Renata Lemos. Eu, Patrícia Lisboa. E eu, Bárbara Villani. E um time de peso, 3 amigas profissionais que estamos juntas há mais de 10 anos para trazer muito conteúdo para vocês, não é isso, meninas? Isso aí. Com certeza, Rê. Eu tô muito feliz dessa segunda temporada. Tava com saudade de vir aqui gravar esse podcast, né? E com a chegada oficial da Bárbara, eu acho que além de ter muito conteúdo de qualidade, isso aqui vai ser muito divertido. Vão ser momentos de descontração e conhecimento e compartilhamento para todos vocês e feito com muito carinho, né? Isso aí. E estamos aqui direto, né, gente? Do estúdio 767. Pra quem não conhece, fica aqui em Belo Horizonte. É um estúdio muito bacana e é o que proporciona a gente compartilhar tanto conteúdo com vocês. E para esse nosso primeiro episódio, eu queria propor um tema. Que é o tema da positividade tóxica. Tem se falado muito nessa questão de um olhar positivo, né? Que a gente realmente tem que ser positivo. As redes sociais, elas vêm trazendo para a gente também muita informação e geralmente o lado positivo das coisas, né? Eu mesmo nunca fiz um reels meus ou um story chorando ou na hora que eu tô lá pagando meu boleto meio apertada da vida. Mas deveria. Pra mostrar a realidade, né? Porque a realidade é pagar boleto, é chorar, é ser feliz, é chorar e é tudo. Então deveria. Pois é, todos nós. Só que aí o que acontece com a maioria das pessoas? Ficam com uma sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. E isso vai criando na gente uma angústia, Sim. Né? Uma sensação de que a gente sempre está devendo e que a gente não consegue realizar e que a gente não consegue viajar e que o nosso trabalho não é legal quanto o outro. E mais, outra grande questão da positividade tóxica que eu tenho lido bastante é a questão do nosso comportamento com o outro. Muitas vezes, na hora da gente querer ajudar uma pessoa, né? Renata chega pra mim e fala, Patrícia, tô mal, aconteceu uma coisa. Aí a gente, no intuito de ajudar, muitas vezes fala assim, não fica assim não, o que é isso? Bobagem, bola pra frente. Como se a gente tivesse também essa obrigação de ser feliz o tempo todo. E de ser perfeito, né, gente? Você sabe um psicanalista que eu gosto muito, que faleceu ano passado, Contardo Galigares. Ele era um dos que mais defendia. Gente, a gente não tem que ser feliz o tempo todo, não. É muito chato ser feliz o tempo todo. Cansativo. E a hora que a gente vai para as redes sociais, né? Essa questão da nossa frustração, dos questionamentos. Nossa, tá todo mundo viajando, tá todo mundo feliz, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo com relacionamentos maravilhosos. E eu? Isso tem movimentado, isso tem trazido questões hoje, tanto para os profissionais, para as pessoas, de uma forma muito, né, muito forte. E muitas vezes, a hora que a gente olha para toda aquela positividade, para tudo que está acontecendo, as questões das empresas, e na rede social é aquilo, né, gente? Parece que tudo é perfeito. E as pessoas, cada vez mais, eu tenho percebido que elas têm muita dificuldade de aceitar a sua vulnerabilidade, de aceitar as suas fraquezas. Porque a hora que vai para a rede, tá todo mundo bem, como é que eu vou assumir isso? E isso vem trazendo uma insegurança muito grande dentro dos ambientes, que a gente tem percebido isso. Mas são as nossas vulnerabilidades que fazem com que a gente se conecte de forma profunda com as pessoas. É quando a gente mostra quem realmente a gente é, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, é que a gente consegue se conectar. Não é só apenas com as nossas forças. Tem várias formas de se conectar. E quando você vê as pessoas na rede social com essa obrigação de serem felizes, de serem perfeitas, é muito triste, porque essa não é a realidade. Todas nós aqui usamos da rede social para o trabalho, isso gera um retorno financeiro para a gente e tá tudo bem. A gente vive num planeta capitalista e a gente precisa disso. Mas
por que não mostrar a ruguinha aí que você tava incomodada? Ô, Bárbara, e que você tá dizendo que eu tenho ruga? Não tem, não. Vamos cortar esse assunto. Eu tenho e faço botox, enfim. E essa é a realidade de todo mundo, gente. Porque Sim. quem não tem, quem não faz... Isso é desumano, você não querer mostrar o que não é a realidade, entende? Mostrar toda aquela perfeição, né? Outro dia, na minha rede social, me pedi, eu abri aquela caixinha de perguntas e falaram assim, mas você não, a única coisa que você compartilha da sua vida pessoal, porque da sua vida profissional você compartilha bastante, é o seu cachorro, você fazendo suas trilhas na natureza. Eu falei, porque são coisas importantes pra mim e que fazem parte da minha pessoa e, portanto, do meu trabalho. Eu falei, mas se vocês querem que eu compartilhe o meu dia a dia, eu vou lavar a louça, Tomar eu vou café. limpar ali um rejunte ali do banheiro, eu vou lavar roupa, estender roupa, que é o que todo mundo faz, não? Que é uma É. normalidade, né? Falei, vocês querem ver isso? Se vocês quiserem ver isso, ok. Eu Mas compartilho. olha isso, né? As pessoas querem ver as pessoas como elas são. É. Existe essa falta idealização, né, do perfeito, do tudo certo. E isso é uma coisa que, quando a gente vai para as empresas, para os profissionais, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. Aceitar os seus erros, aceitar que está errado, olhar para si. Eu tenho percebido muito isso dentro do trabalho com as lideranças e de cultura. Que quando a gente vai falar assim, olha, o que está de ruim aqui? Né? O que pode melhorar? Não, está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Então, se a gente não tivesse olhar para o que não está legal, né? A gente olhar para essas nossas fraquezas, o desenvolvimento fica cada vez mais difícil. E fica um fardo, né? Fica um peso, né? Assim que funciona. E as nossas fraquezas, porque quando a gente não tem conhecimento delas, elas se tornam realmente muito vulneráveis e pode... Perigosas. Exato. É. Mas a partir do momento que a gente tem consciência das nossas fragilidades, fraquezas, elas podem se transformar nas nossas maiores forças. Porque a gente vai ter consciência e a gente vai trabalhar de forma congruente com aquilo. Não, se eu sou assim, eu sei que não tá legal ser assim. Onde eu quero chegar? Então, eu preciso trabalhar nisso. Porque se eu não tenho consciência daquilo, eu não vou trabalhar naquilo. E aí fica... Eu não sou responsável por aquilo. Aí continua a frustração, a angústia e fala assim, eu não sei o que eu faço. É. Eu não sei como é que eu faço para melhorar. E aí a gente se cobra o tempo inteiro. Você começa a se cobrar, a achar que você não tá bem, a achar que você podia ser outra pessoa, que você podia ser melhor. E aí vem toda uma carga emocional que é difícil da gente lidar. E nessa questão da positividade tóxica, né? No final do ano, já tem um tempo, né? Já tem 6 meses. Eu comprei para as minhas filhas o Poliana. Poliana e Poliana Moça. Não sei se vocês leram. Poliana. Já lá na adolescência. Há poucos Eu anos revelei. atrás, tá, A gente? Bárbara é mais nova que a gente. A Bárbara não leu Poliana e Poliana Moça. Não é dessa época. Gente, e é assim, incrível. Porque eu li, na época eu adorei, e agora eu não reli o livro, mas eu peguei para folhear. E, gente, a Poliana, ela, né, o jogo do contente, Bárbara, para você que não leu e para quem está aqui nos ouvindo e nos vendo, o enredo do Poliana, de uma forma muito resumida, é uma menina órfã que perde o pai e mãe, pobre e que vai morar com uma tia bem mais velha e rica. E a tia não queria. A tia era uma mulher de 60 anos com a vida resolvida e aparece uma criança na vida dela. Aquela coisa, o que vai acontecer aqui, né? Exatamente. Então, a Poliana é rejeitada, é órfã, é sozinha. E aí, ela adquiriu um recurso, que é o jogo do contente. Então, o tempo inteiro... E aí, esse jogo do contente, primeiro contamina o entorno dela, na casa, porque a tia tinha muitos funcionários, mordomo, os vizinhos, os amigos, e todo mundo começa a jogar o jogo do contente, que eu achei o máximo quando eu era novinha e li. Mas a gente às vezes não entendia, né, gente? E agora, revendo, né, refolheando o livro, o que eu vi ali? Que ali era o ápice da positividade tóxica, de chegar num ponto, uma vez, que a Poliana pediu de Natal uma boneca, e ela ganhou um par de muleta velha que tinha na casa. Como E aí, maldade da tia dela. Não comprou a boneca e Ah. falou, não, tem essas muletas aí, toma de Natal pra você. Sendo que ela não tava nem com fratura. E aí a Poliana vai jogar o jogo do contente. Olha aí a positividade tóxica. Ela fala assim, olha, eu tô tão feliz que pelo menos eu ganhei uma muleta e eu não preciso de muleta. Então eu tenho pelo que comemorar. Então, aí eu falei, gente, não é assim. Quando vocês falaram aí muito bem, tem hora que a gente tem que abraçar a nossa tristeza, a nossa indignação e falar, putz grila, né? Pra ser fina aqui. Né? Não é possível que eu ganhei uma muleta e eu nem preciso de muleta e sofrer.
Sofrimento existe. Então, assim, isso é que me chama muita atenção, sabe? Assumir essa vulnerabilidade, essa tristeza e esse momento ruim que vai passar, mas que está acontecendo. Agora, já que você falou aí dessa coisa, né, dessa passagem específica aí da muleta, pelo menos qual que será o limite, você que trouxe esse tema aí, qual que será o limite entre porque a gente, tudo na vida é escolha, inclusive a nossa forma de pensar. Então, se acontece alguma coisa ruim com a gente tem algumas formas de pensar. Isso aqui tá horrível, né? Ou, não, isso daqui tá ruim realmente, mas o que eu vou fazer para melhorar isso? Enfim, qual que é o limite para não ser tóxico e para não ser pessimista? Você tá entendendo? Porque todo pessimista fala que ele é realista. É realista, né? Ele não assume. Ele não assume que ele é pessimista. Mas eu acho que tem várias formas de enxergar qualquer situação. Isso é uma escolha. Sim. Qual que é o limite disso daí? Bom, aí eu acredito que sabe qual que é? Aí é a autorresponsabilidade. É a gente sempre não se vitimizar, não se colocar nesse lugar, mas perguntar qual é a minha responsabilidade nisso, o que eu posso fazer. Dentro dessas frases assim de impacto, eu gosto muito dessa. Você não é o que te aconteceu, mas você é aquilo que você fez, né? Isso Jung fala da forma dele, né? Sartre fala isso também, de outras maneiras. Isso é a mais pura verdade, né? Como eu vou assimilar o impacto, vai definir muito o que vai acontecer dali para frente. Mas, às vezes, é primeiro sentir o impacto. É sentir o baque. E depois reagir. E assimilar isso, né? Sentir e não sair, não ficar naquele negativismo, né, gente? Tem um princípio que eu falo muito, que é o princípio 90-10. 10% das coisas que nos acontecem, a gente não tem controle. Mas 90% depende de como que a gente reage ao que nos acontece. E a nossa vida é assim, ação e reação o tempo inteiro. A gente não vai ter controle sobre tudo. Essa questão perfeita tem que ser desse jeito, tem que ser assim. A gente não vai conseguir ter controle o tempo inteiro disso. Então, a gente precisa saber como que eu vou reagir, né? O que eu vou fazer com o que está me acontecendo. E aí, se eu posso tirar aprendizados, né? Eu não preciso ser tão positivamente tóxica como a Poliana, né, na muleta. Que bom que eu ganhei a muleta. Não, poxa, que saco que eu ganhei essa muleta. Né? Eu queria uma boneca. A boneca era importante para mim por causa disso, disso e daquilo. E muitas pessoas, elas não têm essa coragem, né? E coragem vem dessa questão, né? Do agir com o coração, com a verdade, né? Aquilo que está dentro da gente, de assumir isso. E quando a gente vai para as empresas, a gente vê muito isso. Aquelas reuniões que todo mundo concorda, todo mundo feliz. Aí eles falam assim, minha equipe é ótima. Tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo concordando com tudo. Todo mundo acha que isso aqui é lindo. Fizemos uma avaliação de reação, mas o resultado foi excelente. Você me falou uma coisa que me veio à cabeça. Uma pessoa que eu já atendo há algum tempo, e ela trabalha numa empresa. E ela comentou exatamente isso. Ela falou o seguinte, que ela trabalha nessa empresa, ela trabalha na área de marketing, só que ela considera um produto ruim. Ela trabalha lá, ela tá tentando e tal, mas ela fala assim, não vejo que o problema é nessa área, o problema é o produto em si, ok. E o que eu vou fazer com isso? Eu falei, tá, mas o dono dessa empresa tem consciência que o produto é ruim? De forma alguma. Ele criou esse produto há alguns anos atrás, na época que ele criou, foi um sucesso de fato, excelente, só que o produto ficou obsoleto. E ele não aceita mudar. Então, ele fala assim, a minha empresa é maravilhosa. É exatamente isso. Tá tudo ótimo. A área de vendas não consegue vender porque ela é ruim. Não é porque o produto é ruim, não. É o povo que é incompetente, entendeu? Então, assim... Colocar a culpa no outro, né, gente? Exato. É o que a gente mais vê. As pessoas, né? Colocando a culpa no outro. Projetando sem querer assumir a responsabilidade. Isso é incrível aí quando acontece. E voltando nessa questão da empresa, né? Que a gente falou da avaliação, enfim. E as pessoas, às vezes, os donos, como você falou desse empresário, eles não percebem isso que está acontecendo. Não querem lidar. Não querem lidar. Fala, não, a empresa tá ótima, assim. Olha, mas está acontecendo isso, isso e isso. Não, na reunião é todo mundo feliz. Mas a hora que você vira as costas e vai para os corredores, o povo tá metendo pau.
O povo tá insatisfeito. Né? As pessoas estão metendo pau, mas elas não têm essa coragem de assumir as suas fraquezas ou as suas posições dentro de um grupo, muitas vezes, ou externalizar isso com medo do julgamento. E aí que entra a questão, novamente, da positividade tóxica. Né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que achar que tudo tá bom. Né? Mas e aí? Como é que fica isso na atitude? Porque acaba que esse sentimento, gente, acaba influenciando no comportamento, sim ou não? Sim, sim. E para a gente ir caminhando aqui para o fechamento desse nosso papo, eu tenho adotado, né, para mim, algumas posturas e algumas decisões para lidar com isso. Né? A primeira é aquela que eu insisto mesmo em dizer: acolha a emoção, acolha o sentimento, chame a sua tristeza para tomar um café. Né? Olhe para a cara dela. Né? A outra coisa, principalmente lidando em redes sociais, gente, porque muitas vezes a gente não percebe, né, o quanto aquilo ali está impactando na gente, na nossa autoimagem, na comparação, porque a gente vive de parâmetro, né? Pois é. Quando você percebe que tem algo ali exagerado, forçando a barra, para de seguir, sabe? Comece a fazer um filtro do que é importante para você. Da mesma forma com as suas relações. Às vezes essa positividade ela vem com uma boa intenção, né? A intenção é positiva, mas a atitude é que não é. Então, assim, né? Eu sou uma entusiasta da positividade, eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu acho que a gente também não precisa forçar a nossa barra para ser feliz o tempo todo. E isso, esse 1 ano e meio que a gente está em pandemia e ainda em isolamento social, tem me ensinado muito, né? Que é outro tema que a gente vai falar sobre saúde mental nas empresas. Vem podcast por aí sobre isso. Pessoas, né? Ô, Paty, isso é muito interessante também, porque quando a gente… e aí, gente, eu acho que a positividade, ela é diferente de negatividade. Né? Muita gente fala assim, eu não vou ser positivo mais, que ter todo mundo positivo, vou ser negativo. Não é isso. Né? Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da gente reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso momento de tristeza, as nossas angústias, às vezes procurar ajuda para isso, né? Ter uma conversa com alguém, entender que a realidade não é só aquilo que a gente está vendo na telinha. Então, acho que esse senso crítico, né? A gente tem falado muito desse desenvolvimento do senso crítico nas pessoas. É o que você falou, na pandemia. Todo mundo, muitas vezes, em casa, sem ter como se reunir, trocar ideia, né? Viver esse contato da realidade, se fixou naquilo que estava vendo, naquilo que tinha. E o que tinha? É o mundo perfeito. É o mundo das redes, é o mundo social. E isso foi trazendo ainda mais frustração. Então, eu acho que essa questão da positividade tóxica, isso ficou ainda mais latente nesse momento, né, que a gente passou. Vocês viram? Eu vi uma reportagem de uma criança que é blogueira. Ela é uma digital influencer, assim. Ela deve ter, sei lá, uns 9 anos. Eu vi uma reportagem que a mãe dela, do dia pra noite, apagou as redes dela. Você viu? Eu vi uma outra que ela já era meio adolescente, já. Não, essa daí era uma criança mesmo. Só que… eu falei assim, quando eu recebi a notícia, eu recebi de uma outra digital influencer falando sobre ela, sobre a mãe. Aí eu falei assim, mas que mãe doida. Aí fui lá, na hora que eu vi o post da mãe, eu falei, gente, essa mãe… Tá com toda a razão. Exato, ela virou e falou assim, eu gostaria de agradecer todos os seguidores da fulana aqui, que eu não lembro o nome… Mas a minha filha tem só, sei lá, 10 anos. Ela era muito nova. E eu não quero que ela cresça… acreditando que a vida é isso, porque a vida não é isso. A vida não é isso. E eu que sou mãe dela e que tem, sei lá, 30, 40 anos, eu tenho essa noção. Agora, a minha filha não tem. E se ela crescer com os valores, acreditando que esses são os valores corretos… Porque, gente, os valores estão completamente invertidos na humanidade. Estão completamente bagunçados, né, gente? E não é questão… Porque valor é uma coisa que é de cada um, é individual. Mas tem alguns valores que são básicos, né? Assim, e os valores estão completamente invertidos na sociedade. Isso aí rende pano pra manga, né, Bárbara? Porque para a formação da personalidade de uma criança, né? Esses tiktokers, gente, igual essa menina, ela tinha milhares de seguidores. Milhões, eu acho. E assim, o tempo inteiro sendo aplaudida, sendo admirada. Fazendo as dancinhas, as musiquinhas. E achando que a vida é isso, né? Pois e sem a realidade mesmo, da frustração, da negação, do não, da dificuldade. Então, isso é muito sério mesmo para essa nova geração, né? Eu falo isso vendo minhas filhas. E o cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos filhos e nessa idade,
É porque essas crianças, elas acabam assim, qualquer comentário negativo, qualquer coisa. Ela se frustra, acaba o mundo. Gente, isso é uma frustração muito grande. Eu não ter um like, as pessoas comentar, olha, isso aí tá muito ruim. Isso... E, gente, isso traz uma frustração que isso muitas vezes pode deixar uma marca pro resto da vida. Né? Então, isso é muito sério. Então, acho que é bem isso, né? Já indo aí pro nosso final aí desse nosso bate-papo delicioso. A gente precisa ter cuidado com esse excesso de positividade. Lembrando que isso não quer dizer que a gente tem que ser negativo, mas que a gente tem que ser real. A gente tem que ser real, tem que ser de verdade. Nós somos seres humanos, nós temos fraquezas, nós temos problemas. A gente tem dia que a gente tá triste mesmo, dia que a gente tá de saco cheio. E tá tudo bem. E olhar pra gente e entender como é que eu posso mudar isso. E, gente, não espelhar só no outro. Né? Vamos começar a olhar mais para dentro da gente, olhar para o nosso ínter aqui, em vez de a gente olhar para o que está acontecendo lá fora. Eu acho que isso é um ponto muito importante para que a gente possa trabalhar e desenvolver esse tema com vocês. Além fechamento, mas eu já vou passar para o outro podcast que a gente tem, que a gente vai deixar aqui, que é essa questão da educação dos filhos. Se eu, pai e mãe, também estou com meus valores invertidos, como que eu vou conseguir educar uma criança? Assim, não existe certo e errado, tá? Fórmula mágica, fórmula certa de educação de filho. Receita de bolo não tem, não viu, existe. Gente? É. Mas, se os meus valores são esses, o que eu vou passar são esses valores. Então, assim, até que ponto a responsabilidade moral que eu tenho de colocar um filho no mundo. Né? Nossa, se parar pra falar isso pra uma pessoa, a pessoa não põe, né? Mas, gente, adorei esse primeiro episódio, né? E queria dizer que nós temos outros já gravados também. Então, tem muita coisa bacana. E esperamos vocês na semana que vem pro novo episódio do Faça Acontecer. Até breve, pessoal. Obrigada mais uma vez. Paty, Bárbara, Estúdio 767 aqui com a gente. Gente, curta, compartilhe, né? Vamos fazer esse movimento girar aí pro máximo de pessoas. Se você escutou alguma coisa aqui que você sabe que aquele amigo, que aquela amiga precisa escutar, só manda pra ele. Só manda que a gente dá conta por aqui, né? Até o próximo. Até Beijo. a próxima. Tchau.